Continuando a aula aqui do 8º ano, sobre iluminismo, vamos falar dos outros pensadores, iluministas, como Montesquieu, Rousseau e Adam Smith. Então, Montesquieu ele também criticava a monarquia absolutista. A ideia de Montesquieu era o seguinte, que as leis criadas pelo governo não deveriam corresponder aos anseios dos políticos, mas sim aos anseios da população. E para Montesquieu, era necessário limitar o poder do rei. Certo? Tanto é que a sua principal obra é chamada de Espírito das Leis, em que há a divisão em 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, qual era o objetivo em dividir os poderes? Para que esse poder não ficasse concentrado na mão de uma única pessoa, que era o rei. Depois de Montesquieu, vamos ter Rousseau. Sendo que Montesquieu é de grande importância para o mundo contemporâneo, porque essa divisão dos poderes, de certa forma, vai influenciar na constituição de vários países, que vão ter regidas na sua constituição essa divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário. Então, depois de Montesquieu, vamos ter Rousseau. Rousseau já era mais radical, ou seja, ele também contestava a monarquia absolutista, mas ele acreditava que só poderia acabar com esse poder a partir da revolução. Então, era necessário pegar em armas para acabar com a monarquia absolutista. E para ele, o seu principal ideal era o fim da monarquia e a criação de uma república democrática, ou seja, um Estado livre e igualitário para todos. Depois de Rousseau, vamos ter Adam Smith. Adam Smith ele escreve o chamado liberalismo econômico, que está pautado no liberalismo econômico. A sua principal obra é chamada Riqueza das Nações. Se ele está relacionado ao liberalismo econômico, ele vai contestar o que tínhamos na monarquia absolutista, que é o mercantilismo. E que o mercantilismo é uma forma econômica em que o Estado controla a economia, ou seja, com protecionismo e taxas alfandegárias. Então, a burguesia, de certa forma, ela não tinha liberdade econômica. Tudo estava concentrado na mão do Estado, ou seja, tudo estava concentrado na mão do rei. Então, Adam Smith ele contesta isso com a sua obra Riqueza das Nações. Para Adam Smith, a sua principal ideal é que não deveria existir o mercantilismo, deveria existir uma liberdade de comércio. Essa liberdade de comércio ia propiciar a chamada lei da oferta e da procura, em que a economia não deveria ser controlada pela monarquia, mas sim por produtores e consumidores. A difusão das ideias iluministas, locais de propagação do iluminismo. Então, a partir do século XVIII, os ideais iluministas cresceram bastante. A propagação se deu primeiramente nas universidades, onde tinham cursos de matemática, história, filosofia e línguas, certo? Das universidades, elas começaram a persuadir outras localidades, que eram salões, cafés e clubes de leitura, onde tínhamos médicos, advogados, comerciantes. Então, começou a se proliferar cada vez mais esses ideais iluministas, que estavam pautados principalmente nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Diante dessa situação, do crescimento dos ideais iluministas, a monarquia absolutista, alguns reis começaram a ter medo de perder o seu trono, de ter revoltas populares dentro das suas nações e acabarem com um governo monárquico. Então, o que foi que esses reis fizeram? Eles começaram a se aproximar dos filósofos. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Déspotas, aquele governo autoritário, esclarecidos está relacionado aos filósofos iluministas. Então eles começaram a se aproximar. Por exemplo, o rei da Espanha, da Prússia, as monarquias absolutistas, algumas monarquias absolutistas começaram a pegar ideais iluministas e colocar em prática no seu país, como investimento na educação, controle dos tributos, certo? E várias outras obras com o objetivo de diminuir a revolta da população. Mas tinha o objetivo de diminuir a revolta da população, mas eles queriam manter o seu cargo como monarquia absolutista. Eles não queriam perder o poder da monarquia absolutista. Eles queriam continuar no poder. Por isso eles fizeram obras apenas, de certa forma, para assegurar a sua população e evitar revoltas contra a sua forma política de poder. A Revolução Científica, o confronto entre a ciência e a igreja. Esse confronto vem de séculos em séculos, porque, de certa forma, a igreja ela queria controlar tudo. Desde o período medieval, a igreja era a única instituição religiosa e ela não deixava outras explicações que não fosse a explicação espiritual.
A partir do século XVIII vão surgir os chamados filósofos naturais. Então eles vão começar a fazer experiências, né, baseadas na questão da ciência, e isso vai causar desconforto à igreja. Por quê? Porque tudo era baseado a partir da fé, tudo era explicado pela questão espiritual. Com o crescimento das questões científicas, né, começa um confronto, a aumentar esse confronto entre ciência e igreja. A gente vai perceber isso, né, quando Galileu Galilei, o astrônomo, ele vai defender uma teoria, né, de Nicolau Copérnico. A teoria era que a Terra girava em torno do Sol, né, a chamada teoria heliocêntrica, né, tudo girava em torno do Sol. Né. Para a Igreja Católica, que defendia uma outra teoria, a teoria geocêntrica, em que tudo girava em torno da Terra, ela passa a contestar, né, essa afirmação de Galileu Galilei e passa a persegui-lo. Então, Galileu Galilei, sendo perseguido, ele vai se retratar com a Igreja Católica, né, e esquecer essa teoria, né, a teoria heliocêntrica, e continuar a defender o geocentrismo, porque ele vai ter que ficar até numa prisão domiciliar devido à contestação da Igreja Católica. Outro filósofo natural foi Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico que descobriu a lei da gravidade, né? Foi importante porque foi a partir dele também que houve grande evolução na questão da matemática, né, das hipóteses, e assim a ciência conseguiu cada vez mais evoluir a partir do século XVIII, com a biologia, com a taxonomia, né, com estudos detalhados dos organismos vivos, né, na química, com a descoberta do gás carbônico, do hidrogênio. Então houve uma grande evolução a partir do século XVIII, com o surgimento dos filósofos naturais, certo? Beleza, gente? Essa foi a aula sobre iluminismo. Espero que vocês tenham gostado e façam o capítulo 3, o exercício do capítulo 3 e suplementar. Até a próxima aula.